Olá pessoal, meu nome é Jonathan Tavares e hoje nós vamos modelar a nossa calça jogger masculina. Vou mostrar para vocês no corpo como tirar as medidas para a gente poder modelar. Vamos lá? Então, com a nossa fita, a primeira medida que vamos utilizar vai ser o quadril. A gente pega a fita e coloca em volta do nosso quadril, tá? A parte mais alta aqui do nosso bumbum. Essa vai ser a circunferência total do nosso quadril. Vamos utilizar também a altura total que você vai querer para esta calça. Aqui a partir da cintura, da cintura baixa, que o masculino se utiliza a cintura baixa para calças. A gente pega e vai até lá embaixo, você vê quanto você quer de altura de calça. A altura do joelho é a mesma coisa, você pega a partir da cintura baixa e mede até o seu joelho. Se você precisar, peça ajuda a alguém. E para a gente poder marcar o nosso gancho, a altura de gancho, você vai pegar a fita, você vai sentar em uma cadeira, você vai pegar a fita a partir da cintura até a base da cadeira, você vai achar a sua altura de gancho. Porém, pessoal, essa altura de gancho, ela dá muito problema, porque tem pessoas que medem errado. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela do PP ao GG com a altura de gancho, para vocês se basearem nessa tabela. Vamos lá modelar? Então vamos lá, pessoal, fazer a nossa calça. Vou utilizar as medidas altura de gancho, altura de joelho, comprimento total e o quadril, a circunferência total de quadril. Então a primeira medida que eu vou utilizar, lembrando que a minha folha ela está dobrada, tá? Porque eu sempre modelo frente e costas em uma única modelagem. A partir lá de cima eu coloco 26 centímetros, que é a minha altura de gancho. A partir lá de cima e faço uma linha para demarcar a altura do gancho. É sempre bom deixar lá em cima uns 5 centímetros, tá, pessoal? E você começa a fazer o molde a partir desses 5 centímetros, olha lá. Eu marquei uma linha de vermelho. Vou mostrar para vocês que aquele espaço ali tem 5 centímetros. Eu começo a modelar a partir desses 5 centímetros, tá? Todas as alturas que eu coloco é a partir desta linha. Então, vou escrever que ali é a altura de gancho. Então, escrevi gancho. E agora nós vamos utilizar a altura do joelho, 55,5 no meu caso. A partir lá de cima, eu encontro 55,5 na minha fita e marco. Pego o esquadro e faço uma linha para a gente demarcar a altura do joelho. Estamos começando a fazer a nossa base, a base de calça. Agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever que ali é o joelho. Escrevi, tá? Demarquei tudo certinho. E agora eu vou colocar a minha altura total, o meu comprimento que eu quero para esta calça. No meu caso, lá de cima, eu pego a fita e marco 105, ou seja, 1 metro e 5 centímetros. Lembrando que a minha folha ela está dobrada, para depois a gente marcar essa base na folha de baixo, com a carretilha. Aí eu pego e marco, faço uma linha e vou escrever que ali é a minha barra já. A minha barrinha da calça. Escrevi. Então agora eu vou utilizar a última medida, que é 110 centímetros total de quadril. Porém eu tenho que dividir esse 110 por 4, porque nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. Então 110 dividido por 4 vai dar 27,5. Então lá em cima eu coloco 27,5. Na linha do gancho eu coloco 27,5. Na linha do joelho também coloco 27,5. Eu vou fechar este retângulo, né, o nosso retângulo inicial, com o comprimento aí com a quarta parte do nosso quadril. Lá na barra também 27,5 para eu pegar
a régua e fechar o nosso retângulo. Vamos lá. Então vamos fechando. Eu estou utilizando o meu esquadro como régua principal, mas você pode utilizar a régua que você tiver aí na sua casa. Ó, fechei o meu retângulo inicial. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, mostrando para vocês certinho. Na linha do joelho eu vou entrar 3 centímetros padrão de calça, tá? Feminino, masculino, entre 3 centímetros no joelho. É padrão dessa técnica da modelagem. Na barra eu vou entrar 4 centímetros, padrão. Tem que ter 4 centímetros, tem que entrar 4 centímetros para essa modelagem funcionar. Aí eu vou ligar os 3 centímetros aos 4 lá embaixo, ó. Liguei e dos 4 eu ligo ali no final do meu gancho, ó, desta forma. Essa é a minha base inicial de calça, tá? Frente e costas. Essa é a minha base, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a carretilha em tudo que eu fiz para poder marcar no papel de baixo. Ó, vou pegar a carretilha, vou adiantar o vídeo, né? Vou acelerar, porque não tem segredo, ó. É para marcar no papel de baixo tudo que eu fiz, essa base, tá? Ou seja, esse papel de cima vai ser a minha frente e no papel lá embaixo vai ser as minhas costas. A gente vai trabalhar ela. A gente vai transformar essa calça numa calça jogger, né? A calça jogger ela é o seguinte, ela é apertada, né? É mais justa na parte de baixo. Conforme vai subindo, ela vai alargando. Então a gente tem que fazer essa alteração aí nessa base de calça. Vamos lá. Só terminando de passar a carretilha em tudo que eu fiz, ó, em todas as linhas, para a gente poder separar a frente das costas. Ó, eu abro o meu papel e corto no meio certinho, para a gente poder fazer a separação. Vamos lá. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um joinha para poder me ajudar. Se inscreva no canal. Eu vou ficar muito agradecido. Ó, estou terminando de cortar o papel no meio. Então, terminei de cortar e agora eu vou passar a caneta onde vai ser as minhas costas, ó. Nas marcações da carretilha eu passo a caneta. Vou acelerar um pouco o vídeo, porque também não tem segredo, né, pessoal? Só para vocês poderem enxergar as linhas. A mesma coisa que tem lá na frente vai ter aí nas costas, ó. Nós vamos alterar primeiro a frente para depois voltar aqui nas costas. Mas primeiro eu só estou, ó, passando a carretilha aqui nas costas, para já ficar visível. Então aqui vai ser as costas, eu vou reservar, porque nós vamos mexer primeiro com a frente, tá? Vamos alterar a frente. Então vamos lá. Nós temos que fazer a saída do gancho da frente, né, pessoal? Então eu adicionei mais folha ali, ó, na saída do gancho. E eu vou pegar a régua para dar continuidade na saída do gancho, ó. Eu esquadro certinho e arrasto a linha para frente. A saída do gancho da frente é 1/4 do nosso quadril dividido por 4. Então, 1/4 do meu quadril é 27,5. Eu vou dividir por 4, que vai dar 6,8. Só que aí eu arredondo para 7, né? Ó, vai ser 1/4 do nosso quadril dividido por 4. Então, eu vou ali, a partir do retângulo para fora, eu marco 7 centímetros. Essa é a minha saída do gancho da frente. E agora eu pego uma régua curva, pode ser a mão também, viu, pessoal? E a gente vai até ali a linha do joelho, ó.
dos 7 centímetros que jogamos para fora até a linha do joelho. A gente faz uma pequena curva assim, ó. Essa curva é provisória, tá, pessoal? É só para vocês poderem enxergar a base mesmo da calça, ó. Porque nós temos que apertar ela mais ainda, né? Porque é uma jogger, ó. É só provisória essa linha aí. Em cima a gente faz também, ó. Faz um arredondado. No gancho masculino você pode entrar mais, tá, pessoal? Diferente do gancho feminino. Ó, você faz uma voltinha mais bem feita, ó. Entra mais para dar mais volume na área genital masculina, tá? Ó. Faz uma curva mais acentuada, ó, para não dar problema no gancho masculino. Então fiz essa curvinha acentuada do nosso gancho. E agora nós vamos para as reduções. Lá na barra eu vou entrar 3 centímetros, ó. Entro 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro. Eu já estou reduzindo aí, ó, a minha boca da calça, onde vai entrar meu pé, ó. 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. No joelho vai ser 2 centímetros. Vou reduzir de um lado 2 centímetros e vou reduzir do outro 2 centímetros, tá? Então agora eu pego e junto as linhas, ó, nos 2 do joelho até os 3 lá da barra. Ó, o máximo que você pode reduzir seria 4 na barra e 3 no joelho. Porém, tem que ter cuidado ao reduzir, porque às vezes pode ser que nem entre, né? Fica atarracado aí no corpo. Então é sempre bom utilizar um tecido com stretch, né? Com um pouco de elastano, porque aí consegue vestir melhor esta calça. Aí eu estou reduzindo o mínimo, tá, pessoal? Que é 2 no joelho e 3 lá na barra. Então a minha linha definitiva vai ser a linha de vermelho, que é a redução que eu fiz. Aí como eu reduzi, agora eu tenho que encontrar novamente a linha até o gancho lá em cima, ó. Do gancho lá em cima até os 2 centímetros que eu reduzi ali no joelho. Então a gente refaz para ficar definitivo agora, ó. Pode ser a mão também, tá, pessoal? A régua ela só auxilia a gente, mas você consegue fazer perfeitamente na mão também. Aí foi reduzido, ó. Foi refeito o nosso gancho. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Vou colocar um durex ali para não sair do lugar, ficar tudo bonitinho. Então o nosso cos ele vai ser de elástico, né, pessoal? Porém, a gente tem que colocar mais folga ali, ó. Vou adicionar mais papel ali onde vai ser o meu cos ali em cima, porque o masculino só o quadril, o valor do quadril não adianta, né? Tem que ter uma folga a mais para colocar esse elástico, porque o masculino ele gosta mais de conforto. Então, eu vou estender a linha para fora e vou adicionar mais 2 centímetros. Esses 2 centímetros já basta, viu? Porque como nós estamos trabalhando a quarta parte do molde, na verdade, quando a peça ficar pronta, vai ser 2, 4... 6, 8, vai ser 8 centímetros a mais de folga que vai ter ali na região do cos. E a gente liga ali, ó, na linha dos 2 centímetros lá do joelho da redução que fizemos, tá, pessoal, ó. Então lá de cima, a partir da linha do gancho, ligamos ali do outro lado também na redução que fizemos no joelho de 2 centímetros. Ligamos certinho e vai ser essa linha vermelha, tá? E lá em cima no cos adicionamos 2 centímetros a mais de folga. Então foi adicionado 2 centímetros de folga lá em cima e a gente refaz a linha certinho, ó. Lá de cima dos 2 centímetros até a linha do gancho. E agora eu vou recortar para vocês verem onde vai ser a linha definitiva, tá? Para não ficar tão confuso assim. Vamos limpar esse molde,
Passando a tesoura ali na barra. E vamos limpar também subindo pela redução que fizemos em vermelho, ó. Vai subindo pelo joelho até o gancho, até a linha do gancho, aliás. E vamos cortar até os 2 centímetros a mais de folga que colocamos. Vamos lá. Ó, limpa ali os 5 centímetros que deixamos inicialmente. Esse 5 só vale lá para as costas, né? Então a frente a gente joga ele fora. Então vamos continuar limpando. Deixe um joinha nesse vídeo se você estiver gostando, se você for fazer essa calça para o seu filho, para o seu marido. Me mostra depois, me fala que você fez, que eu fico muito feliz, viu, pessoal? Ó, aí terminando de cortar, ficou assim, bem bonitinho. Agora nós temos que fazer o seguinte: colocar um bolso faca nessa calça, né? Vamos lá. Ó, porém, eu esqueci que eu tenho que colocar o cos primeiro para depois o bolso, né? A mente da gente é muita coisa para fazer, a gente acaba esquecendo. Aí eu vou marcar 5 centímetros, ó, e vou descer 16 pra gente fazer aí a abertura do nosso bolso. Porém, tem que fazer o cos primeiro, tá errado, né? Eu vou marcar ali, depois que eu marquei, eu lembrei do cos, ó. Aí eu lembrei agora do cos. Então nosso cos vai ter 4 centímetros. Então lá de cima para baixo eu marco 4 centímetros, ó. Marca 4 centímetros aqui, 4 centímetros no meio, 4 centímetros lá na frente, ó. E a gente faz uma linha pra gente demarcar no molde que ali é o cos. E a gente vai retirar ele depois. Ó, ali é o cos, então o nosso bolso tem que ser a partir do cos, né? Ó, então a partir da linha do cos, que aí eu marco 5 centímetros pro nosso bolso, tá? Ó. Então agora, desses 5 centímetros, a gente vai marcar 16, que é o tamanho da abertura de bolso que eu quero pra mim, que é um tamanho G, né? Se você for fazer um tamanho P, por exemplo, marca 14 centímetros. Tamanho M, 15 centímetros. Ó, a partir dos 5 centímetros eu vou avançar para frente 12 centímetros. Vai ser a tamanho aí do meu bolso. O espaço que vai ter meu bolso lá dentro, né? Para eu colocar a mão. Então, a partir ali também eu vou colocar 16 centímetros para baixo. E vou fazer uma reta. Vou esquadrar para baixo, ó. E vou fechar também na lateral. Esse vai ser o meu bolso faca, ó. Vou escrever que ali é o bolso faca. E agora eu vou retirar esse cos fora, porque eu vou refazer esse cos depois, junto com o cos das costas, ó. Retira o cos, pode jogar fora, tá? Porque nós vamos refazer ele mais pra frente. Pronto. Retirei o cos e agora nós vamos fazer uma cópia desse bolso faca. Pega um papel dobrado, ó, dobra o papel e o dobrado do papel tem que parear com a linha ali da frente, ó. Aí eu vi que faltou papel, então eu vou adicionar mais papel ali, ó. Adicionei mais papel, dobra, isso é retalho, tá, pessoal, de papel, ó. Essa dobra tem que ficar com a linha ali do bolso, ó. Passa o dedo e sente, tá, pessoal, ó. Passa o dedo, sente, para ver que a dobra do papel embaixo tá com a linha ali do final do bolso. E agora é só passar a carretilha embaixo. Ó, passa a carretilha embaixo. Passa a carretilha ali, ó, onde vai ser a entrada do bolso pra gente colocar a mão, ó. Que é os 16 centímetros, né, que eu coloquei na transversal para poder a gente colocar a mão, e na lateral do bolso, ó. Fecha também. E agora nós temos embaixo uma cópia desse bolso. É só recortar em volta, ó. Ali é onde eu passei a carretilha.
E agora eu vou fechar o bolso. Vamos lá. Só ajeitando bonitinho. Deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar e eu trazer mais vídeos aqui para você. Ó, finalizei de cortar o nosso bolso faca e ele já fica pronto, ó. Esse bolso ele já é com espelho pronto, tá? E agora em um dos lados eu vou recortar ali a entrada, que é os 16 centímetros pra gente colocar a mão. Ó, esse bolso ele já é o bolso e o espelho do bolso tudo junto, tá? Isso vai poupar a gente costura. Lá na aula de costura, que é a próxima, que é o próximo vídeo do canal, eu vou mostrar para vocês como costurar esse bolso faca. Então se inscreva para não perder. E o bolso, e ali na calça eu corto, tá? Onde eu marquei os 16 centímetros eu jogo fora, que nós não vamos precisar. Que o bolso faca ele vai entrar por baixo ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo o bolso faca? Ele vai entrar por baixo. Vamos costurar ali e vai ficar desta forma, tá, pessoal? Lá na próxima aula eu ensino vocês. Então se inscreva, não perca, deixa um joinha para poder me ajudar e vamos continuar modelando a nossa calça jogger cargo. Ela é cargo porque tem uns bolsões, né? Uns bolsos grandes, é uma calça street de rua. Então vamos lá. Embaixo lá na barra eu vou marcar 4 centímetros para o nosso punho, onde nós vamos colocar elástico também. Ó, vou marcar 4 centímetros e vou recortar, jogar fora, porque nós vamos refazer esse punho também. Se você quiser, pode colocar aqueles punhos comprados também, viu, pessoal? É como você preferir fazer esse punho. Se você não quiser colocar punho também, então a calça jogger ela tem várias maneiras de ser feita. Então ali é a frente e eu coloquei que eu vou cortar 2 vezes e a nossa frente está pronta. Agora eu vou mexer com as costas, né? Eu já tinha marcado. Ali nas costas é a barra que eu estou escrevendo, o joelho, em cima o quadril, só para você não se perder. Então vamos continuar, ó. Na barra eu vou adicionar 4 centímetros a mais, é padrão da modelagem costas. E no joelho eu vou adicionar para fora do retângulo 4 centímetros a mais também. E eu pego a minha régua e ligo os 4 do joelho aos 4 lá da barra, tá? É padrão costas, tem que ter na modelagem. Então adicionei 4 centímetros para fora do nosso retângulo. No joelho 4 centímetros também para fora do nosso retângulo. Tem que ter, viu, pessoal? Todo mundo tem que fazer esses 4, é da modelagem. E a saída do gancho das costas, eu vou estender a linha lá no gancho, ó, para fora, estendi. A saída do gancho das costas é 1/4 do quadril dividido por 2. Então, meu quadril é 110, eu divido... Quer dizer, meu quadril é 110, eu divido por 4 para achar a quarta parte e depois eu divido por 2 para a gente achar ali a saída do gancho das costas, ó. O meu deu 14, então para fora do meu retângulo eu marco 14 centímetros. A saída do gancho das costas é maior, né, pessoal, comparado da frente. Então nós vamos fazer as reduções lá na barra, ó. A mesma coisa que fizemos na frente, eu faço aqui nas costas. Então eu vou entrar 3 centímetros de um lado e vou entrar 3 centímetros do outro, contando com os 4 ali, ó. Então, entrei 4, agora eu vou reduzir mais 3. No joelho eu vou entrar 2 centímetros de um lado e do outro também eu vou entrar mais 2 centímetros para a gente poder fazer essa redução, tá? E agora em vermelho, ó, eu ligo os 3 que eu entrei aos 2 lá em cima no joelho. Do outro lado a mesma coisa, ó. Faça a sua redução da calça. Reduzir e reduzir no joelho também, ó, 2 de um lado, 2 do outro.
É a mesma coisa que fizemos lá na frente. E agora nós vamos pegar a nossa curva lá da saída do gancho das costas, a gente liga ali na nossa redução no joelho que fizemos, ó. Evita fazer uma curva muito acentuada, porque senão vai agarrar na coxa, tá, pessoal? Ó, ficou ali bonitinho. E agora lá em cima eu vou entrar 3 centímetros e vou subir 3 centímetros, ó. Então, vou subir 3 centímetros também, ó. Então, eu entrei 3 centímetros e subi 3 centímetros. Isso é para não mostrar cofrinho, é padrão de toda modelagem, até o tamanho 46. A partir do 48 você entra 4 centímetros e sobe 4 centímetros para esconder mais o cofrinho. Então agora a gente vai fazer a nossa linha, ó, deixa a régua reta, lá embaixo deixa sobrando pelo menos um dedinho pra gente depois fazer manualmente, ó. A gente vai fazer aí a volta do nosso gancho. A régua não vai chegar até lá, então agora eu venho com a mão ligando, ó, sem deixar encostar ali na linha do gancho. Ó, vou mostrar pra vocês como fica, que aí vocês podem repetir igual, ó. Não deixa a linha vermelha encostar na linha azul ali do gancho. Deixa para encostar lá no final, tá, pessoal? Para não dar problema esse gancho. O que mais dá problema em modelagem de calça é o gancho. Então eu adicionei mais folhas do outro lado para a gente refazer o cos e ligar ali no joelho também, ó. Na redução dos 2 centímetros no joelho, eu pego e ligo ali no final do meu quadril. Ó, peguei, liguei, adicionei mais papel pra gente poder, ali eu só tô marcando em vermelho para vocês conseguirem enxergar a demarcação, tá? Ó, ali pra fora é o papel que eu adicionei a mais. Ó, aí agora eu vou refazer a linha ali, ó. Vou estender a linha pra gente poder refazer o nosso cos. Nós subimos 3 centímetros, lembra? Então, o nosso quadril tem 110, então vou pegar 110 dividido por 4. Tá? Só que lá na frente eu adicionei 2 centímetros de folga. Então, vou adicionar mais 2 centímetros também, que vai dar 29,5. Lá na frente tem 29,5, então aqui também vai ter que ter 29,5. Aí, a partir dos 3 centímetros que subimos, até tocar na linha ali, ó, a gente pega 29,5 e marca. E agora é só fazer uma linha pra gente poder fechar aí a nosso quadril lá em cima. Já com a margem de 2 centímetros, que é o mesmo que adicionamos lá na frente, tá, pessoal? E a gente fecha ali na linha do gancho também, ó. Encontra com a linha do gancho para ficar certinho. Ó, vai ficar desta forma, viu, pessoal? Eu vou recortar agora só para vocês conseguirem enxergar o que eu fiz, conseguir entender, né? Que às vezes a gente falando assim, mas depois com a prática, você vendo os vídeos aqui do canal, você consegue entender a modelagem. Também na hora da costura, que é o próximo vídeo, você vai ver eu costurando, você vai entender porque eu fiz dessa forma, entendeu? Então é sempre assim. Quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende, pega o jeito certo de fazer as coisas. Então, ó, estou limpando o molde, tudo certinho. Lembrando que todas as minhas modelagens não tem margem de costura. A margem de costura eu deixo para adicionar lá na hora de cortar no tecido, viu, pessoal? Então, pronto. Esta aí está a base da nossa calça das costas. E lá na barra vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na frente. Eu vou colocar os 4 centímetros do punho para a gente poder cortar e jogar fora. Que nós vamos refazer esse punho. Ó, marca os 4 centímetros, onde nós vamos colocar o elástico, pega e joga fora. Você pode ter a impressão que o molde está pequenininho, olha, mas não, é porque o zoom da câmera, para vocês conseguirem enxergar, né, tudo que se passa aí nesse molde,
eu preciso colocar o zoom mais longe, né? Aí parece que o molde é pequeno, mas ele tá em tamanho real, viu, pessoal? Ó, ali nas costas eu marco os 4 centímetros também do nosso cos, pra gente marcar, cortar e jogar fora. Ó, 4 centímetros do cos, pega, corta, joga fora, porque nós vamos refazer esse cos em um outro papel também. Tá? Então a nossa calça das costas está pronta, é isso. O que nós vamos fazer agora é um bolso ali, né? A partir lá de cima eu marco 7 centímetros. Ó, 7 centímetros, faço uma linha. E agora eu vou dividir essa linha que eu fiz ao meio. O comprimento desta linha, ó, dobro a fita, que aí eu encontro o meio certinho. Desse meio eu vou querer um bolso de 14 centímetros. Então vou marcar 7 centímetros para um lado, 7 centímetros para o outro, a partir do meio. E assim eu tenho um bolso com 14 centímetros de largura. Pego o esquadro, desço uma linha para baixo, ó, esquadra do outro lado também com uma linha para baixo. E vai ter o meu bolso 15 centímetros de comprimento. Pego na fita e marco 15. Do outro lado a mesma coisa, marco 15 centímetros e fecho o nosso bolso. Esse bolso aí é a gosto, viu, pessoal? Você faz no tamanho que você gostar. Ó, então aí ficou pronto. Essa vai ser a posição do nosso bolso na parte de trás. Então pega, marca 3 centímetros ali, ó, pra gente estilizar este bolso, fazer um chanfrado nas laterais, ó. Aí pega, marca, faz um chanfradinho só pra ficar mais bonitinho, né? É uns detalhes que a gente coloca nas nossas roupas que faz total diferença, né? Então assim ficou pronto as nossas costas e agora eu vou refazer o meu cos. O meu cos, pessoal, vai ser o seguinte: ele é 4 centímetros, né, de cos, porém eu quero colocar elástico e eu vou fazer em um único tecido. Então 4 mais 4 é 8. Então vai ter que ter um tecido com 8 centímetros de largura, porém eu já vou acrescentar aí mesmo as margens de costura, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Então vai ser 8 mais 2, 10 centímetros. Então meu cos ele vai ter 10 centímetros de largura. Ó, você pode fazer, se você estiver fazendo um cos com 4 centímetros, faça igual eu aí, ó. Põe 10 centímetros de largura pelo comprimento do nosso cos. Você vai juntar cos da frente mais cos das costas, vai somar e vai colocar o comprimento. O meu, se não me engano, deu 58 de comprimento, só das duas partes do cos, viu, pessoal? Ó, cos frente mais cos costas. Você soma os dois, que vai ser o nosso comprimento aí. Meu deu 58,5, se eu não me engano. Eu pego e marco, ó, 58,5. E agora eu vou marcar pra gente cortar esse cos. Esse vai ser o cos definitivo. E esse cos sim já tem margem de costura, tá? Porque já facilitei na matemática aqui na modelagem, pra na hora de cortar não ficar sofrendo lá para fazer matemática na hora de corte, né, pessoal? Ó. Então essa é apenas a metade do nosso cos. Então, ó, estou marcando que esse cos nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido e aqui do lado, ó, aqui vai ser a dobra. Essa é a metade do nosso cos. Lá na próxima aula, que é a aula de costura, eu vou ensinar também a cortar no tecido. Então se inscreva, assina o sininho, ativa o sininho para você não perder a próxima aula. Então está pronto o nosso cos, que vai ser assim, pessoal. Eu vou pegar o elástico, vou rebater, né, lá na aula de costura, para a gente pregar ele ali em cima na nossa calça jogger. Vai ficar muito bonito. Ó, então
Agora eu vou fazer, pessoal, o punho, né? O punho da nossa calça. Aliás, na calça da frente eu vou adicionar mais folha ali no gancho, porque eu quero fazer uma braguilha falsa. Então eu vou adicionar mais papel ali, ó, só pra gente poder fazer o desenho dessa braguilha falsa. Lá em cima eu faço uma reta, né? Dou continuidade na linha. Só terminando de pregar ali o durex. Então lá em cima eu dou continuidade na linha e vou sair para fora do molde, né? 4 centímetros. Até ali no início da curvinha, ó, que vai ser 4 centímetros também para fora. Ó, marco 4 centímetros. E agora eu desço a linha fechando esse quadradinho, tá? E agora a gente vem arredondando ali, ó, para ficar tipo a voltinha da braguilha, né? Essa braguilha ela é falsa porque o cos ele é de elástico, né? Então não tem precisão dessa braguilha ter zíper, ser funcional. Então é por isso que ela é fake, ela é falsa. Fica mais bonita a calça com ela, mas se você não quiser, não tem problema também. É só não fazer a braguilha, viu, pessoal? Cada um faz a gosto, ao seu gosto. Então aqui em cima é a braguilha que eu adicionei a mais. Se você não quiser a braguilha, você dobra ela pro lado assim, ó. E corta reto, que aí vai ficar sem braguilha. Aí com braguilha é assim. Na próxima aula eu ensino a vocês, viu, pessoal? Agora, lá na barra, ó, eu vou ver quanto que eu tenho na frente, depois ver quanto que eu tenho nas costas e quanto que eu tenho na frente. Vi quanto que eu tenho e vou somar os dois números, né? No que eu somei vai ser o comprimento do meu punho. O punho vai ser a mesma coisa do cos, porque eu estou utilizando um punho de 4 centímetros, vai ser 4 centímetros de elástico que eu vou usar. Então eu já vou adicionar mais de costura. Então vai ter 10 centímetros de largura o meu punho por 40 centímetros de comprimento. Esses 40 de comprimento, pessoal, é porque eu somei. Vocês viram lá eu pegando a fita e somando a barra das costas e a barra da frente, né? Aí deu 40 o total, eu pego e marco. Então eu vou recortar, ó, pra gente poder já ficar livre aí desse punho. Lembrando que esse punho também já tem margem de costura para facilitar a nossa vida lá na hora que a gente for cortar no tecido. Aí vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou rebater o elástico lá na aula de costura e vou pôr ali no punho, ó. Vou pôr ali na boca da calça, vai ficar lindo, né? Então vai ser desta forma que vai funcionar. E esse punho nós vamos cortar 2 vezes no tecido. Já marca tudo no molde para ficar tudo bonitinho. Vamos lá. Marcando que tem 10 centímetros de largura. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Ah, esse bolso, pessoal, ó, essa calça, ele tem um bolso lateral, que é um bolso cargo, né? Então vai ser o seguinte, onde vai ser a posição? Vai ser 7 centímetros abaixo da linha do joelho, ó. Marquei 7 centímetros abaixo da linha do joelho e a partir desses 7 centímetros a gente faz o tamanho de bolso que a gente quiser. Eu vou fazer um bolso de 20 centímetros de altura. Então, onde você sobe a fita e marca onde deu 20 centímetros, tá? E a largura do meu bolso vai ser de 18 centímetros, só que ali a gente divide por 2, né? 18 dividido por 2 dá 9, se eu não me engano. A gente pega 9, marca ali e desce a linha para baixo. Porque esse bolso lateral, ele fica bem na lateral ali da calça, tá? Por isso que a gente tá dividindo em 2. Isso é só pra gente saber onde que vai ficar a posição do bolso lateral na calça. Então é ali que vai ficar. E esse bolso ele tem uma tampa, né? Essa tampa ele vai ter 6 centímetros de altura, ó. Eu marco 6 centímetros e vai ser a minha tampa do bolso. Eu pego e marco ali e vou mostrar para vocês. Isso é só pra gente saber a posição do bolso na calça
na lateral da calça, ó. Vai ficar desta forma, viu, pessoal? Esse meu bolso, ele tá, vamos ver a quantos centímetros. 8 centímetros do final do bolso faca. E a 7 centímetros abaixo do meu joelho. Essa vai ser a posição aí do meu bolso lateral. Então agora nós vamos ter que fazer esse bolso, né? Esse bolso lateral. Esse bolso, ele vai, como eu disse para vocês, vai ter 20 centímetros de altura. Ó, 20 centímetros de altura. Vou pegar e vou marcar a altura do meu bolso por 18 de largura. Então eu pego 18 na fita e marco 18 centímetros embaixo, 18 centímetros em cima, tá? E esse bolso, pessoal, ele tem pregas, ó, eu fecho, esse bolso ele vai ter pregas, então, como ele tem pregas, eu tenho que adicionar mais folga na largura do bolso. Então, só tô marcando que ele tem, o bolso tem 18 por 20 ou 20 por 18, né? Tanto faz. Então, como esse bolso ele tem pregas, eu adiciono aí, ó, mais folga na largura. Quanto de folga? 10 centímetros a mais de folga, que é o que nós vamos precisar. Independente do tamanho aí do seu bolso, você vai adicionar 10 centímetros a mais, porque lá na aula de costura, né, eu vou ensinar vocês como fazer as pregas. Na verdade, eu vou ensinar aí agora, ó, na dobradura do papel. Ó, só vou terminar de cortar certinho para vocês conseguirem entender como vai ser a prega desse bolso. Então, eu vou dobrar para o lado do avesso, ó, e vou dobrar a folha no meio, na largura, ó. Dobrei no meio na largura, para a gente fazer as marcações para poder fazer a dobradura. Então, eu vou pegar a caneta e a régua e vou marcar o meio certinho, onde ficou o vinco do papel, ó. A partir do meio, eu vou para frente 4 centímetros. Do outro lado também, a partir do meio, 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro. Lá em cima a mesma coisa, a partir do meio, 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. E eu pego a caneta e faço uma linha tracejada em azul, ó, de um lado e azul do outro, para não confundir vocês. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. A partir da linha tracejada azul, eu vou adicionar 5 centímetros, ó. Marca 5 de um lado e marca 5 do outro, tá? Em cima também é a mesma coisa. A partir da linha tracejada para fora, 5 centímetros, do outro lado a mesma coisa. E agora eu vou pegar a caneta vermelha e vou fazer uma linha tracejada em vermelho para vocês conseguirem visualizar. Ó, fiz em vermelho de um lado e fiz em vermelho do outro. E como vai funcionar esse bolso? Vai ser o seguinte, a gente vai pegar a linha tracejada azul e vai dobrar em cima da linha tracejada vermelha. Olha, que legal. A gente pega, faz assim. Do outro lado a mesma coisa, pega a linha tracejada azul e dobre em cima da linha vermelha. Teremos o nosso bolso já com as pregas. Esse vai ser o modelo que eu vou utilizar no bolso lateral, porém você pode utilizar um bolso normal sem prega, você pode utilizar um bolso com outros tipos de pregas, né? Isso é a gosto mesmo. Então agora eu vou fazer a minha tampinha de bolso, né? Lembram que ela tem 6 centímetros de altura, ó, 6 centímetros de altura por 18 de largura. Ó, então a gente pega e marca e faz a nossa tampinha de bolso. Ela está sem margem de costura, viu, pessoal? O nosso bolso ali com prega também está sem margem de costura. Nós vamos adicionar lá na aula de costura, aliás. Ó, estou fechando, fecha também a lateral ali da minha tampinha do bolso. A gente recorta, ó, e ela vai encaixar perfeitamente
dentro, em cima do bolso, ó. Encaixou perfeitamente, a gente escreve que ali é a tampa e nós vamos cortar no tecido 4 vezes essa tampa. Encaixa perfeitamente em cima do nosso bolso com pregas, vai ficar lindo essa calça. Então, pessoal, essa é a modelagem, viu? Ó, ali eu abro o nosso bolso e vou cortar 2 vezes lá no tecido, já escreve para você não esquecer depois. Vai ficar desta forma. As modelagens são essas. O bolso das costas ali, você tem que tirar uma cópia dele também, tá? Depois você tira uma cópia dele pra gente cortar lá no tecido também. Então, ó, nosso bolso faca, a gente vai cortar também aberto, nossa calça. E para fazer o fio do tecido, eu vou ensinar para vocês, ó. Você quer fazer o fio do tecido, você vai pegar o esquadro e vai esquadrar lá com a barra, porque a barra ela está retinha, né? Faz um fio e vai ficar pronto. Espero vocês na próxima aula, que é a aula de costura. Um grande beijo, tchau, tchau!